Boa noite. Atividade 3 de estatística é o vídeo. Vamos lá, vamos começar pela esperança matemática. Esperança matemática, também chamada de valor esperado, é igual à soma das probabilidades de que um evento aleatório exista multiplicada pelo valor do evento aleatório. Em outras palavras, é o valor médio de um conjunto de dados, isso levando em consideração que o termo esperança matemática é cunhado pela teoria da probabilidade. Já na matemática, o valor médio de um evento ocorrido é chamado de média matemática. Em distribuições discretas com a mesma probabilidade de cada evento, sendo a média aritmética igual à expectativa matemática, ou seja, igual à esperança matemática. Vou citar um exemplo de esperança matemática. Vamos imaginar uma moeda, duas caras, cara e coroa. Qual que seria a esperança matemática? O valor esperado de que estaria cara? A expectativa matemática seria calculada com a probabilidade de que, ao jogar a moeda, um grande número de vezes se ela der cara. Como a moeda só pode cair em uma dessas duas posições e ambas têm a mesma probabilidade de sair, diremos que a expectativa matemática de que saia cara é uma em duas, ou seja, 50% do tempo. Fazendo o teste, jogando a moeda 10 vezes, suponha que a moeda seja perfeita, giros e resultado, ou seja, vai sair 50% cara e 50% coroa. Aí vamos lá, quantas vezes foi cara? 5 vezes, quantas vezes coroa? 5 vezes, ou seja, 50%. Para que é usada a esperança matemática? A esperança matemática é usada em todas aquelas disciplinas nas quais a presença de eventos probabilísticos é inerente a elas. Disciplinas como estatística, teoria, física quântica, econometria, biologia ou mercados financeiros. Um grande número de processos e eventos que ocorrem no mundo são imprecisos. Um exemplo claro e fácil de entender é no mercado de ações. No mercado de ações, tudo é calculado com base nos valores esperados. Por que os valores esperados? Porque é o que esperamos que aconteça, mas não podemos confirmar. Tudo se baseia em probabilidades, não em certezas. Se o valor esperado ou expectativa matemática de retorno de um ativo de 10% ao ano, significa que, com base nas informações que temos no passado, é mais provável que o retorno volte a ser 10%. Se levarmos em conta, é claro, a expectativa matemática como método para tomar nossas decisões de investimento. Variância. A variância é um conceito estatístico que diz respeito à distância que o valor médio apresenta dos demais valores de um conjunto de dados. A definição pode ser um pouco mais técnica, entendendo como exemplo mais simples. Vamos lá. Suponha que por exemplo, que você tem um conjunto de três números, 3, 7 e 15. Nesse caso, o valor médio, a soma dos três números divididos pela quantidade de elementos, seria de 8,33. Dessa forma, podemos comparar a variância de cada elemento de maneira individual. O número 7, por exemplo, está muito próximo do nosso valor médio, de 8,33. Isso significa que ele apresenta baixa variância, já os números 3 e 15 estão mais distantes, e portanto apresenta maior variação em relação à média. Desvio padrão. Desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. O desvio padrão é uma medida de dispersão de um conjunto de dados, e é comum estarmos interessados no desvio padrão de uma população, por exemplo. No entanto, utilizamos os dados de uma amostra para estimar o desvio de uma população a partir do desvio dessa amostra. Por exemplo, no caso de uma biblioteca de escola, quantos livros eles alugaram no último mês? Assim, temos toda a população escolar envolvida, pois a pergunta se dirige a todos os alunos. Em tais casos, utiliza-se o desvio da população. No entanto, às vezes, não é possível encontrar informações sobre uma população inteira, e pode ser mais fácil usar uma amostra de 150 alunos para estimar dados sobre a população escolar. A partir disso, usamos esses resultados para determinar os hábitos de empréstimo de biblioteca para toda a população de estudantes. Nesse caso, utiliza-se o desvio da amostra, que também é muito utilizado também em pesquisas políticas, pesquisas diversas, no censo. Censo não, desculpa. Censo mesmo, pesquisa eleitoral, agora a gente está na época de eleições, então é muito utilizado o desvio padrão para se ter a média dos candidatos que estão em primeiro lugar, né? Primeiro, segundo lugar. Então é isso.
Agora, variância, desvio padrão, a diferença. Só vou falar rapidinho aqui para concluir. Uma dúvida muito comum que aparece nos conceitos estatísticos é a confusão entre variância e desvio padrão. Embora sejam similares, são aplicados diferentes a um conjunto de dados. O desvio padrão mede, como o nome já sugere, os desvios de uma média de amostra de dados. A ideia é entender que se o valor é confiável ou apresenta grandes oscilações dentro do conjunto de dados no qual está inserido, ele é encontrado justamente pela raiz quadrada da variância. Em uma curva de desvio padrão, mais comum é que os valores se concentrem na parte central do gráfico, valores próximos à média, é chamada de distribuição normal. Então é isso, é Marcos Vinícius Ribeiro da Silva, terceiro período, Engenharia Civil EAD. Obrigado.